Bom dia! Aqui nós estamos para o nosso alimento diário com o Senhor. E Deus ele vai falar muito aos nossos corações. Pai, no nome do Senhor Jesus eu te peço, fala conosco, revela-nos, Pai, a tua palavra, tua vontade, o teu querer. Cumpre em nossa vida os planos que tu tens para nós. Fala conosco no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos ler aqui no livro de Mateus, o capítulo é o 17. Nós vamos iniciar no 1 e vamos até o 3. O Senhor Jesus, ele novamente, ele vai falar conosco através da transfiguração dele. Eu creio que Deus, ele está chamando pessoas, particularmente, para se aproximar mais dele, para buscar mais dele, porque ele quer revelar os segredos dele para os filhos que ele está escolhendo. Aqui, onde nós anteriormente, da gente começar essa leitura, nós precisamos entender o contexto anterior. No contexto anterior, o Senhor Jesus ele fala para os discípulos: olha, se alguém quer me seguir, este alguém ele tem que renunciar a si mesmo. E ele tem que pegar a sua cruz e ele precisa me seguir. Mas entenda, renúncia. O Senhor, ele diz, ele está ensinando aos 12 discípulos, aos 12 escolhidos, que ele escolheu para aprender a palavra de Deus, para ir pelo mundo, para pregar o Evangelho. Esses 12 discípulos, o Senhor diz, olha, a partir do momento que vocês aceitaram me servir, a partir do momento que vocês aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, vocês precisam entender, vocês precisam negar a si mesmo. Vocês precisam negar a sua vontade, negar os seus desejos, negar os seus planos, negar os seus sonhos, negar de fazer aquilo que você quer, para fazer aquilo que o Pai manda você fazer. Por quê? Porque ele vai te dar a direção do que ele quer que você faça. Entenda que a escolha é sua. Mas ele sempre deixa muito claro, os planos dele são muito melhores do que os nossos. Então ele diz, olha, você aceitou a Cristo? Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Aí muitas vezes a gente não consegue entender qual que é essa cruz, né? A cruz é aqueles que estão ao nosso redor. É o filho, é o esposo, é a esposa, é o irmão, é a mãe, é o pai. Aí vai do seu contexto, sabe? Porque muitas vezes você quer fazer algo, mas isso que você quer fazer, se não for direcionamento de Deus dentro da palavra, não vai dar certo. Você não vai ser bem-sucedido. Por quê? Porque você não estará carregando a sua cruz. Porque ele diz, negue a si mesmo. Para você poder seguir a Jesus e ele honrar você, primeiro você precisa obedecer. Se ele está dizendo que você precisa negar a si mesmo, então os seus sonhos, seus planos, seus desejos, suas vontades, para você não pode contar mais. Só que eu conto uma coisa para você, contar um segredo para você. Tudo aquilo que está no seu coração, que Deus vê que é bom para você, ele vai colocar no plano que ele tem para você. O seu plano é limitado. O plano de Deus é eterno. Ele vai te levar para a salvação. E no plano dele, ele coloca lá dentro coisas que estavam dentro do seu coração, que Deus sabia que você queria, mas você renunciou por amor a ele.
Então ele pega aquele que você queria, coloca no plano dele para ele ser eterno. Mas você precisa entender que primeiro você precisa carregar a sua cruz. Carregar a sua cruz é você obedecer. É você entender que muitas vezes você não quer fazer algo dentro da sua casa, no seu trabalho, mas você vai fazer porque Cristo, ele diz na palavra, obedeça. Deus, ele fala na palavra dele, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. O sacrifício é bom? Deus, ele aceita? Aceita. Mas ele aceita sacrifício de pessoas obedientes. Rebelde ele não aceita. E ele diz que esse é um sacrifício de tolo. Quando um rebelde, ele vai fazer um sacrifício para Deus, aquilo é um sacrifício de tolo, ele não é aceito. Você pode fazer jejum, pode fazer campanha, pode fazer o que for. Deus, ele não vai aceitar, não vai receber. Por quê? Porque aquilo é um sacrifício de tolo, porque o tolo, ele vive em desobediência. E quem vive em desobediência, Deus não vai agradar dele. Porque se tem uma coisa que Deus não gosta é de rebelde. E a desobediência, ela traz a rebeldia. Então nós precisamos entender isso. Aí aqui no nosso contexto da leitura de hoje, ele diz assim, ó, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago, João, seus irmãos, e o conduziu em particular em um alto monte, entenda? O Senhor novamente pega Pedro, Tiago e João. Há pessoas que Deus está fazendo chamado para vir para a obra. Há pessoas que Deus está chamando particularmente lá no íntimo, para que ela venha fazer a obra de Deus. Ouça o que Deus está te falando. Ouça o chamado de Deus. Porque são muitos aqueles que são chamados. Mas haverá ainda uma divisão, uma separação. Divisão não, perdão. Separação. Ainda haverá uma separação. Porque nós podemos até ser chamados, mas se não tivermos todas as características que Cristo precisa, nós não vamos ser enviados. Nós não vamos ser os escolhidos para ir. Pedro, Tiago e João, eles ouviram o que o Senhor disse. Neguem a si mesmo e sigam-me. Eles ouviram, eles obedeceram. E por isso, sempre que Jesus ele se retirava para orar, ele levava os 3. Ele queria que eles crescessem espiritualmente. Ele queria que os 3 desenvolvessem o seu espiritual com mais força, porque Deus via a capacidade que tinha naqueles 3. E Deus hoje ele olha para mim, para você, e ele está vendo muita capacidade em nós. E ele está dizendo, é você. Eu vou te preparar. E aí quando ele está nos preparando, ele vai observar se realmente nós temos as características que ele precisa para nos enviar pelo mundo para fazer aquilo que ele diz na palavra, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios e muito mais coisas que aparecerá no caminho daqueles que forem enviados. Então o Senhor hoje, ele diz para mim e para você que ele está nos chamando para que possamos aprender com ele o que significa renúncia. Renunciar ao nosso eu. Aí ele continua e ele diz assim, ó, e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, essa transfiguração, essa coisa sublime que aconteceu naquele monte,
Foi algo sobrenatural. Deus, Ele quer mostrar para mim e para você o sobrenatural dele. Mas nós precisamos renunciar o nosso eu. Precisamos abrir mão dos nossos planos, dos nossos sonhos, das nossas vontades para fazer o que Deus quer que nós façamos, para seguir o plano dele. E ele termina assim: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, e falando com eles. Ali, quando Jesus se transfigurou, que ele virou aquela luz tão resplandecente, Elias e Moisés apareceram para falar com ele. Por que Elias e Moisés apareceram para falar com ele? Ali era o monte onde Moisés foi levar as tábuas para Deus escrever os mandamentos. E Elias, ele foi o profeta que liberou muitas profecias. Deus usou Elias extraordinariamente. Então, por isso ali, os 3 discípulos que estavam sendo preparados para grandes coisas, eles tiveram o privilégio de assistir Jesus conversar com Elias e com Moisés, da mesma forma em que um dia nós vamos ser transfigurados e estaremos morando no céu. Dessa mesma forma, transfigurados. Entenda, Deus hoje diz para mim e para você: aprenda a renunciar. Quando você aprender a renunciar ao seu eu, carregar o seu jugo, carregar a sua cruz, porque o jugo quem leva é o Senhor, porque o jugo é pesado. Nós levamos a cruz. Quando nós aprendemos a renunciar e levarmos a nossa cruz, nós veremos coisas maravilhosas da parte de Deus na nossa vida. Ouça o que Deus está dizendo para você hoje. Ele tem chamado você. Obedeça. Faça o que Deus está mandando você fazer no nome do Senhor Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigado por essa revelação, obrigado por essa palavra, Senhor. Entendemos, Pai, teus filhos aqui que estão, eles entenderam, Senhor, que há necessidade de se carregar a sua cruz, a necessidade, Senhor, de renunciar ao seu eu, de dizer não para os seus sonhos, de dizer não para os seus planos, de dizer não para as suas vontades e dizer sim para Cristo. Venha morar, Senhor, na nossa vida, venha morar no nosso coração. Queremos sim, Pai. Queremos fazer aquilo que te apraz e não aquilo que é o nosso desejo, ó Pai. O Senhor conhece a nossa vida, conhece o nosso coração. Para aqueles que têm dificuldade, Pai, dá força para eles. Ajuda eles agora, Pai, a se colocar firme, se colocar de pé, se manter, Senhor, na posição de servo do Senhor, de filhos obedientes. Quantos são aqueles que o Senhor tem chamado, Pai? Que o Senhor tem chamado para preparar, para que ele venha desenvolver as características que o Senhor precisa que ele tenha para ele ir, para ele fazer a tua obra, Pai. Oh, Deus, abre os olhos do teu povo. Abra os olhos dos teus filhos, Senhor, aqueles que ainda têm dúvidas, Senhor, confirma no coração dele, confirma no coração dela, Pai, que esse é o plano que o Senhor tem para a vida dele, que esse é o plano que o Senhor tem para a vida dela, oh Deus. Tu és lindo, Pai. Oh Deus, obrigada, Senhor, por revelar a nós como será a nossa transfiguração, como nós iremos resplandecer quando estivermos lá no céu. Oh Deus, mas para isso nós teremos que pagar um preço, teremos que renunciar ao nosso eu, mas nós cremos, Senhor, que tudo aquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito, que está em nossos desejos, o Senhor colocará em nossos planos, no plano do Senhor, para que possamos viver. Oh Deus, e viveremos eternamente, teremos a alegria de ter sonhos, projetos realizados por Ti, e nós te agradecemos, Deus, porque é só o Senhor para fazer isso, só o Senhor, Deus, para nos usar, para nos ajudar, para nos limpar, para nos purificar. Oh Deus, obrigado por nos escolher. Oh Deus, obrigada, Pai, por nos preparar, obrigado por nos usar, Deus, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.